Fernando, obrigada pela sua presença. Obrigado, valeu. Muito bom ter você aqui com a gente. Legal. E eu vou começar pela sua infância. Porque o Geração Movimento, além de ser um programa voltado para o público infantil, ele trabalha muito a temática do resgate à infância com os professores. Então, que brincadeiras que eles costumavam brincar quando eram crianças, que memórias eles têm, a relação com o movimento desde criança, se os pais, a família, de alguma maneira incentivavam isso. Então, eu queria que você resgatasse um pouco essa memória também, falasse um pouco pra gente dessa sua relação desde a infância. Como é que foi? Bom, na verdade eu nasci com a bola debaixo do braço, né? Então, meu pai foi jogador profissional de futebol, frustrado. E assim, ele tentou ser jogador e não conseguiu. Então, ele sempre me educou através do esporte. Meu pai era um cara que nunca falou muito, nunca tinha muito contato, mas ele me educava dentro do campo. Então, ele traduziu esse sonho para mim. Eu sempre tive o sonho de ser atleta profissional de futebol. Assim, nasci querendo jogar bola, mas também assim praticava todos os esportes possíveis pelo colégio, né? Então, jogava handball, basquete, tênis de mesa, ginástica olímpica, fazia tudo. E sempre tive, sempre não, assim, mas eu acho que durante alguns momentos importantes da minha vida eu tive ótimos professores de educação física que me ajudaram muito, né? Eu lembro do Pedro, foi o cara que eu tenho na minha memória, assim, que é o cara que me estimulava muito através do esporte. Eu sempre fui bagunceiro como estudante, mas assim, era um cara que me controlava, que eu respeitava e que acreditava muito em mim. Então, assim, sempre tinha uma relação muito boa com ele, sempre praticando esporte. E ele, assim, ele usava o esporte como as aulas de educação física realmente para educar. Não era pega a bola aí, vai jogar e, enfim, não, acho que tinha atividades, tinha atividade de acordo com a idade ali e também estimulava o esporte competitivo. E eu acabei passando, assim, minha infância também acabei passando por muitos colégios, muitas escolas por causa do futebol, porque como a gente não tem essa cultura esportiva dentro da escola, né? Porque eu admiro muito isso lá dos Estados Unidos, essa relação de você estuda dentro da escola, você já tem um esporte competitivo muito forte, seja colegial, universitário, e depois disso você decide se você vai ser um atleta profissional ou se você vai fazer aquilo que você estudou, né? Então, a gente ainda não tem essa cultura. O esporte pra gente ainda eu acho que é aquela aula de educação física, né? Não é aquela educação, educar pelo físico mesmo, né? Obviamente que tem vários professores que fazem isso, mas não culturalmente pela sociedade. E aí eu rodei atrás de bola, fui jogando em categorias de base de Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, ficava em time ali durante um ano, time de teste, era mandado embora. E até com 17 anos eu me profissionalizei num time da quarta divisão, né? Eu até falo brincando, me profissionalizei, eu fui jogar no Flamengo, né? Realizei meu sonho de ser atleta profissional de futebol, mas fui jogar no Flamengo. Só que era o Flamengo lá de São Paulo, da quarta divisão. E a hora que eu vi, eu tava morando debaixo de uma arquibancada, comendo arroz com salsicha. Minha carteira de trabalho tava lá, R$ 130 por mês. E eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu vou continuar tentando ser atleta, as coisas vão dar certo, ou vou estudar? E aí foi onde eu acabei mudando e fui fazer faculdade de educação física e escolhi um outro esporte para praticar que não tinha nada a ver com o futebol, que era o boxe. Então parei mesmo com a bola, meio que larguei, abri mão e, e fui fazer a faculdade de educação física e lutar boxe amador, assim, mais como um prazer, né? Então, mas a infância sempre foi ligada muito assim, a esporte, muito, 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 muito. Assim, minha vida foi toda esportiva e como eu falei, meu pai ele não tinha muito essa ligação de carinho, de afeto, mas quando chegava no campo era a forma dele me educar, né? Pô, se eu não estava jogando bem, ele vinha, pô, você precisa de mais raça, você precisa de mais atenção, exigia dos treinos, então, pô, vai lá treinar, tem treino terça e quinta. Eu lembro quando eu era molequinho, eu tinha 12 anos, eu atravessava São Paulo inteiro para ir treinar durante a semana, então eu estudava de manhã,
à tarde treinava sozinho no Parque de Ibirapuera e à noite ainda treinar onde eu jogava. Então, Nossa. sempre foi assim, muito ligado a esporte. E agora a gente também trabalha no Geração, o esporte, mas também tem um lado muito lúdico do programa, né? Que trabalha as brincadeiras, os jogos, que são um dos temas do programa, né? Você tem lembrança da brincadeira? O que você brincava quando criança? Que eu Sua acho relação com o fundamental. movimento? Então, que eu acho fundamental, eu acho assim, eu vou citar dois exemplos. A gente vai falar da infância, mas depois eu vou querer falar também da minha parte de reabilitação, que tem um esporte como lúdico para te, né, enquanto você está se entretendo ali, você está se reabilitando. Mas eu lembro de bastante coisa, assim, bastante brincadeiras esportivas, né? Aquela famosa lá queimada. Eu lembro assim uma brincadeira assim que eu tinha na infância que eu me destacava muito, que eu achava mó barato, que era uma brincadeira que a gente ficava um personagem, alguém com a perna aberta lá na frente, com uma chave no meio das pernas. Você já viu essa brincadeira? Não. E aí você fica todo mundo aqui, a classe inteira ficava aqui e o cara, a pessoa lá na frente com a perna aberta de costas para todo mundo. E aí era quem pegasse essa chave primeiro que ganhava. Só que a partir do momento que ele vira e vê alguém em movimento, ele tira do jogo. Então eu tô aqui, a chave tá debaixo da minha perna. Eu virei, eu vi você se mexendo, fora, 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 fora. Uhum. E aí eu sempre me ligava que era questão, todo mundo achava, ah não, eu vou sair correndo, vou pegar a chave. Não, eu falei, cara, se eu fizer movimentos bem lento, eu vou progredindo e quando ele virar eu tô parado. E toda vez eu ganhava essa brincadeira. Todo mundo ia louco, já saiu uns 30 assim, ó. Mas você fora, ia ficando. Até pegar a chave, assim. Porque isso era uma brincadeira que me marcava muito, assim. Então, acho que tem bastante coisa que a gente pode criar, né? Outro dia eu tava vendo também uma brincadeira de, de jogo da velha, que eles estão até usando no esporte profissional agora. Não sei se você viu também, que é correndo, você solta o colete ou a bola no lugar. É legal E isso. muito legal. Então, assim, acho que saber aplicar as coisas certas na hora certa, né? Não é exigir da criança, assim, quando eu era uma criança, você exigir que vai ser um atleta profissional, Não, você vai claro. criar muita barreira. É, Então, inclusive no Geração a gente também trabalha com essa perspectiva que tem sim o esporte de alto rendimento, mas tem o esporte e a atividade física que não é, né, por competição, enfim, é por saúde, por bem-estar e exatamente, pela criança se movimentar, né? exatamente. Então, assim, a gente trabalha também muito forte esse aspecto da saúde do movimento, né? Ah, Assim, e é muito bacana você falar essas ações de criança. Tem até uma polêmica, né, que fala que hoje em dia as crianças estão muito voltadas para o game, para. muito, não é polêmica não, isso aqui é realidade, assim, eu vejo assim, e no geral, né, assim, eu vejo assim, meu irmão, e não é tão recente não, meu irmão tem 24 anos, eu tenho 30, ele vai fazer 25, 35. Só essa diferença de 10 anos, eu já falo com ele, falei, cara, você não tem um ponto no corpo, você não sabe nem o que é costurar a pele. Eu tenho mais de 100, assim, de subir muro, de arrancar o talo do dedo, de chutar o asfalto. Então, assim, o mundo está mudando muito, né? Agora a gente estava conversando, assim, o mundo está muito voltado para o computador, para essa coisa aí da internet e até a educação dos pais, né? Eles estão preferindo jogar um tablet na mão de uma criança do que realmente educar, realmente deixar praticar esporte. E até acho que o urbano ali da cidade tá privando um pouco disso, né? Porque eu lembro quando eu era moleque, eu sou de São Paulo, e eu morava perto do Parque do Ibirapuera, assim, com 12 anos eu ia pro Parque do Ibirapuera sozinho, atravessava a Avenida 23 de Maio, que é uma das maiores de São Paulo, eu atravessava sozinho, ia jogar bola, e hoje assim vai ficando inviável. A Por gente tudo, tem né? que, Segurança por tudo, também, segurança, excesso de enfim. carros, É, por ser mais fácil jogar um tablet na mão de uma criança do que jogar uma bola e falar, ah, vai lá, desce lá embaixo, joga. é. Eu acho que a gente está num momento aí de transição que a gente tem que tomar cuidado, assim, porque na verdade, por mais que isso caminhe, esse lado da internet, por mais que ele caminhe, na verdade ali na frente ele vai voltar para a gente, o esporte, porque vai tentar corrigir o erro que foi esse crescimento tão grande aí dessa parte de internet, de computador, como foi o caso da bicicleta, né?
É só vender carro, 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 carro. De E agora repente, tá. opa, peraí, É, vamos de bicicleta, vamos, é, você volta é. ao que era antes, assim. Então, acho que a gente ainda vai passar está passando por esse momento, assim. A gente tem que ter muita criatividade para não deixar isso aí consumir, né? Fernando, eu vou te fazer agora uma pergunta um pouco mais filosófica, digamos assim. Porque o Geração Movimento também trabalha com uma visão holística do corpo e do movimento. Quer dizer que a gente tem um aspecto biológico, né, um aspecto físico, mas que isso também envolve um aspecto social e um aspecto psicológico, que tem influência quando você, Total, seu corpo, o movimento. total. E eu acho que você é um baita exemplo disso, porque, enfim, pela tua relação com o esporte e também pelo que aconteceu, o acidente que Hum. aconteceu, enfim, eu queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco, contextualizasse, né, para quem está ouvindo a gente, caso alguém não saiba um pouco dessa história, e que essa relação, esses aspectos do biológico, do social e do psicológico, como é isso para você? Para mim, eu funciono de uma forma. Para mim não é mente sã, corpo são. Para mim é corpo são, mente sã. Então, assim, eu funciono através do meu corpo. Eu cheguei a essa conclusão, que eu estou bem quando meu corpo está bem. Não o contrário, minha mente não está bem, o corpo está bem. Então, assim, eu sempre procurei muito essa relação aí do movimento, através do esporte, eu conquisto o meu espaço na sociedade, conquisto a minha autoestima, conquisto esse lado social. Eu, quando sofri acidente, eu trabalhava como modelo, eu era um atleta frustrado, né? Porque eu tentei ser jogador de futebol profissional, depois fui pro boxe, tentei o boxe, vi que o boxe também não ia dar um retorno financeiro, ia ser muito difícil. Estava cursando a faculdade de educação física, mas não tinha acabado. E aí, quando eu sofri acidente, eu vi, cara, as três coisas que eu fazia eu era dependente do físico. Ser modelo, se eu viver numa cadeira de rodas, que eu não sabia se ia viver ou não, eu já não faço mais parte do padrão estético imposto pela sociedade. A faculdade de educação física eu não acabei. Então, assim, vai ser um processo eu voltar a estudar, não é da noite pro dia. E o atleta, vou ter que buscar novas formas, porque assim, não adianta você falar que hoje em dia as pessoas conhecem muito mais de esporte paralímpico e tal, mas há 7 ou 8 anos atrás ainda estavam conhecendo, né? Não é muito tempo, mas já evoluiu muito as coisas de um tempo para cá. E aí naquele momento ali eu vi que eu parei para refletir. Eu tinha, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia. Um dia depois da cirurgia eu já estava fazendo fisioterapia. Tava já com a bolinha lá, com o Teraband fazendo. E esse excesso de exercício me prejudicou, assim, porque eu forcei, não tinha cicatrizado, acabei forçando, enfim. Eu tive um problema médico que eu tive que ficar 10 dias parado sem me mexer. Aí nesses 10 dias eu comecei a refletir, eu falei, cara, o que que eu tenho na vida? O que que eu conquistei? Pô, não tenho nada. Aí eu olhei e falei, cara, não, tenho o esporte, tenho o dom do esporte. Puta, então é esse dom do esporte que vai me tirar desse buraco. Sentado ou em pé, não sei qual vai ser, mas é o esporte que vai me tirar disso. E aí foi quando eu comecei a criar treinos. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso me reabilitar. Então tem meio corpo funcionando, então eu vou estar apto com esse meio corpo. E se a perna voltar a funcionar, é um outro processo para correr atrás. E aí foi onde eu comecei a ver que se eu tivesse com o físico, né, bem, a minha cabeça ia funcionar bem. Se eu parasse para esperar o corpo voltar a andar, não sei o quê, não ia dar. Só que eu também vi que o meu ritmo tinha que ser 10 vezes mais do que o seu, do que aquele lá, do que aquele. Porque eu era atleta competitivo. E aí eu vi que eu tinha que criar formas. Eu lembro que no hospital eu fiquei um mês. No segundo mês eu fui para casa, eu fazia fisioterapia. O médico falou: Olha, você vai fazer fisioterapia 3 vezes por semana, não sei o que. Eu falei: O quê? Cheguei pro fisioterapeuta e falei: Amigão, todo dia de manhã você vai vir aqui em casa. Foi, e à tarde eu ligava para meus amigos que lutavam boxe comigo e falava: Meu, vem aqui em casa que a gente vai puxar um treino. Aí comprei e fui. Meu primeiro desafio, para você ter uma ideia, foi querer ir da minha casa até a loja que tinha para comprar uma bola de handball. Eu imaginei que ia ser eu ficar à tarde.
jogando a bola na parede, eu vou ganhar mobilidade, né? Porque parece muito fácil agora, assim, a gente tá sentado, mas você tá sentado apoiado nas pernas. Eu não tô Aham. apoiado em nada. Meu centro de gravidade, meu eixo mudou. Se eu passar daqui, eu caio. Eu não tenho uma perna para fazer contrapeso. Imagina isso no começo. Aí eu fui achando esse equilíbrio, jogando bolinha na parede, jogando bolinha, e de manhã fazia físio. Aí comecei a introduzir o boxe na físio. Eu falei, cara, pô, eu lutava, cara, tava lutando. Aí ele falou, pô, vamos fazer os movimentos. Esse movimento para mim era uma coisa impossível. Era uma coisa impossível, eu não conseguia levantar o braço. Enfim, aí o treino era aquela. Enfim, terceiro mês eu fui para o SARA, para o centro de reabilitação. E quando eu cheguei no centro de reabilitação, eu comecei a olhar ali e eu falei, cara, esse ritmo da rapaziada não serve para mim. Então, assim, sabe, eu tinha que conquistar através do meu corpo, a minha mente já tá bem. Aí, um momento decisivo, né, que eu quero chegar em relação a isso foi o seguinte. Eu cheguei lá no SARA, no centro de reabilitação, e tava fazendo aqueles treinamentos. Eu falei, isso aqui não dá, eu preciso de mais coisa. E eu comecei a aprender a andar numa cadeira de rodas. Aí fui andando. Porra, aí comecei a andar 500 metros, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Comecei a me empolgar. Aí com 3 meses de lesão, meu acidente foi em julho. Julho, agosto, setembro. Estava em setembro. Eu falei, puta, eu preciso de um desafio forte, alguma coisa forte. O que eu vou fazer? Aí um dia eu voltei pro quarto, fiz toda aquela atividade no centro de reabilitação, voltei pro quarto. Aí pensei, puta, corrida de São Silvestre. Puta, é isso aí. Vou correr a corrida de São Silvestre daqui 3 meses. O braço. Beleza, aí cheguei lá pro médico no outro dia, falei, reuni todo mundo, né? Chamei o doutor, fisioterapeuta, Só educador comunicou físico. a sua Não, decisão. nada, Nem cheguei, perguntou não. autorização. Eu tava empolgadaço com o meu desafio. Aí chamei médico, fisioterapeuta e educador físico. Galera, é o seguinte, pô, tem um desafio aí que eu tenho pra mim, que eu tô precisando, não sei o quê. Ah, pô, legal, o que você vai fazer? Vou correr a corrida de São Silvestre daqui 3 meses. Putz, aí o médico olhou pra mim e falou, cara, não dá, você vai ter Alguém uma riu na hora? Não, senão já falou, é louco, né? Aí o médico, pô, não dá, você vai ter uma tendinite. Cada um olhou com a sua Ah, perspectiva. O médico olhou e falou, cara, você vai ter uma tendinite no braço, vai ter algum problema, né? Porque você não tá habituado, você vai fazer 15 quilômetros com o braço, você não sabe andar com o braço ainda. Faz ah. 3 meses você tem 8 pinos na coluna, 3 meses você tá andando numa cadeira. Aí eu falei, aí foi o momento que eu falei pra ele, eu falei, doutor, deixa eu te falar um negócio. Se meu braço quebrar, ou der tendinite, você é o quê? Você é médico, não é? Falei, então você conserta. Agora, e se minha cabeça quebrar? Quem vai consertar? Falei, ninguém. Então, bicho, esse vai ser meu método. Desculpa. O médico saiu. A fisioterapeuta, aquele receio também. Saiu. Aí o educador físico olhou pra mim, o olhinho dele brilhava. Ele falou, porra, você quer isso? Quero. Eu não me esqueço até hoje. No outro dia, ele veio com uma planilha de treino de 13 semanas, ou seja, 11 semanas até a São Silvestre, mais 2 regenerativas pós. Falei, porra, é isso que eu precisava. Enfim, aí minha Legal. vida como atleta recomeçou ali, né? Assim, naquele momento. Então, eu acho que essa relação aí do se movimentar, do se mexer, tem muito assim, sendo mais extremo, né? Mais extremo, mas aquela frase lá, cabeça vazia é a casa do diabo. Então acho que é um pouco disso, assim, o movimentar te traz muitos benefícios, assim, ele te traz eu acho que o principal é essa relação da autoestima, de se entender, de conhecer você, E eu acho que uma e coisa vai levando a outra, né? Porque eu acho que quando sem a gente dúvida, se movimenta mais, a gente quer se alimentar melhor e a tudo. gente fica com a autoestima melhor, enfim. Eu acho que isso é muito legal. Exatamente, eu acho que é bem isso, né? Acho que o movimento ele te traz tudo isso aí, ele começa a te exigir, né? Assim, ele É. te começa a falar, cara, e aí? Vamos melhorando. Isso vai trazendo benefícios para todas as suas áreas, assim, seja lá a área que você trabalha, você vai se sentir melhor, você vai estar mais disposto, É. mais concentrado. Eu acho que são todos os benefícios que o esporte proporciona e o se movimentar, não só o esporte em si, né? Essa relação também de que as pessoas focam muito em academia, né? Hoje em dia menos, mas já teve uma época que era muito academia. Não, você quer É. treinar, você vai pra academia.
Não é academia, gente, é se movimentar. Vai jogar uma bola, vai caminhar, vai cada um com a sua medalha de ouro, cada um com o seu ouro, assim. Seu É. ouro pode ser se movimentar, andar 1,5 km hoje, que é o que era para mim naquele momento. Hoje eu me contento só com 20, com 15, mas naquele É. momento 1,5 para mim era A minha uma superação é vitória. muito legal, né? Exatamente, diária, né? Diária, É muito bom. Você acha diária. que não é capaz, e aí você vai lá e E faz, e depois faz, aí faz melhor você e vai crescendo. é, Exatamente. é, eu, só, eu não sei, eu vou falar porque, enfim, né, a gente está sentado aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas só pra gente, só o Fernando, ele é cadeirante, então ele está aqui sentado, mas ele está numa cadeira de rodas. Então isso tudo que ele está falando, enfim, né, também tem, É, acho importante, porque às vezes a gente fica, né, não tenho tempo, não consigo, ou eu não tenho jeito para esporte, eu ou eu acho não. que é tudo a questão de você colocar um objetivo e se propor a seguir naquele objetivo. Então, assim, é, eu funciono muito assim, né? Eu preciso enxergar o que eu quero fazer. Enxergar realmente, assim, eu tenho um caderninho de escrito, né? Um caderno do lado da minha cama e tem uns papéis na parede. Então, assim, tudo que eu vou fazer de hoje até junho, até agosto do ano que vem, eu sei o que eu vou fazer em relação ao esporte. Eu tenho alguns desafios que, assim, já está programado. Então, é, eu preciso enxergar isso, assim. Então, cara, qual que é o próximo objetivo agora? Qual que é aquele? Qual que é o próximo? Então, assim, são de pequenos em pequenos objetivos para você chegar no Uhum, objetivo final. Porque uhum. quando você não tem também muito porquê e para onde fazer, você fica meio, mas para que eu vou fazer isso? Então, assim, você vai se, se cobrando mais, né? Agora, gente, eu vou ler aqui uma pergunta que chegou, do professor Henrique Gomes, de Joinville, da Escola Municipal Maria Madalena Mazzoli. Ele pergunta, a gente saiu agora de uma esfera mais, né, filosófica, vamos agora para a política. Hum? Como atleta, como você visualiza o futuro do esporte competitivo brasileiro comparado ao atual momento do esporte brasileiro? Cara, é, eu acho assim, falando realmente politicamente, eu acho que a gente está num momento difícil, né? Eu acho que muitas coisas no país estão tirando um pouco da visibilidade do foco e da importância desses jogos para a nossa sociedade. As pessoas estão muito se perguntando, mas para que esses jogos? Por quê? Pô, se investe tanto dinheiro nisso, mas o que isso aí? Cara, isso aqui é uma grande oportunidade de transformar a sociedade, de trazer benefícios para a sociedade, de mostrar os benefícios que o esporte proporciona. E devido a tudo que a gente está vivendo no país, está tirando um pouco a luz disso, sabe? Então, assim, tendo problemas de superfaturamento, né? Enfim. Mas assim, eu acho que o esporte competitivo, ele, ele, eu acho que ele funciona assim como um exército da paz. A gente funciona para a gente mostrar a nossa cara, a cara da nossa sociedade, do nosso povo, para o mundo. Então, por que eu vou lá e ganho uma medalha? O que isso traz de benefício para o José, para o João, para a Maria? Então, assim, são os benefícios que eu, como atleta, trago para o meu país, né? Eu trago a visibilidade, eu trago uma melhora na economia, de investirem no país, eu trago esse retorno para a sociedade de usar minha medalha para ter visibilidade, para transformar as pessoas ao meu redor. Então, eu, por exemplo, eu me preocupei muito em abrir o instituto, logo que eu comecei a conquistar as coisas como atleta, eu falei, cara, eu preciso transmitir isso para as pessoas, aquilo que me fez bem, preciso repassar para, né, passar isso para frente. Então, assim, o esporte competitivo no Brasil, a gente está numa fase de evolução. O momento agora é de entender o porquê de tudo isso para a gente ter mais retorno, para não ser ao contrário, chegar ali depois dos jogos e falar assim, pô, mas por que investiu tanto dinheiro? O que aconteceu? O que isso mudou para mim? O que isso mudou para a sociedade? Então, o esporte competitivo nada mais é, no meu ponto de vista, do que os soldados da paz que lutam com as nossas armas, que é o caiaque, é o remo, para a gente trazer benefícios para o nosso povo. Então,
é uma dúvida ainda o que vai ser depois dos jogos, assim, ainda é uma grande, eu também ainda estou me perguntando o que vai ser, assim. Eu espero que a sociedade entenda, principalmente eu acho que o Paralímpico ele tem um diferencial de quebrar paradigmas para aquelas pessoas com deficiência, né? Então, com certeza absoluta, vai trazer benefícios para essas pessoas que têm essas maiores dificuldades, né? Então, eu enxergo dessa forma. Eu queria te fazer uma pergunta também, que eu achei muito interessante quando você falou dessa aprendizagem de você conhecer o seu novo corpo, vamos dizer assim, Sim, né? Dessa coisa do equilíbrio, que é uma coisa que, enfim, eu nunca tinha parado para pensar, né? Que deve da ser. dificuldade da. E o Geração Movimento, ele também pensa isso, essa questão do corpo, da aceitação do seu corpo, de como as pessoas, às vezes, que não estão num determinado padrão, não é nem com deficiência, pessoas que Sim, estão não no acima do geral, peso, exato, enfim. exato. E como é difícil para algumas pessoas aceitar o próprio corpo. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo de aprendizagem, de você redescobrir, né? De você ter uma aceitação desse seu novo Sim. corpo. Exatamente, assim, acho que a maior dúvida das pessoas, né, que me conheciam era exatamente isso. Pô, um cara que é modelo, cursa a faculdade de educação física, luta, tudo relacionado ao físico. Como é que vai lidar com essa nova condição, né? Vai se tornar um deficiente físico e como vai lidar com essa cadeira de rodas? Eu acho assim, se você pega tudo como desafio, é que a gente fica muito tentando viver a vida dos outros e a gente não vive a nossa. Quando você para, e vive o que você é, quem você é, eu acho que você para de se preocupar um pouco com o que as pessoas esperam de você. Assim, a grande característica do ser humano é essa diversidade. Você, se for fazer alguma coisa, você vai fazer diferente dele, cada um vai fazer da sua forma. E assim, você pode ser deficiente em um lado e ser deficiente em outro. Que eu sou. Eu sou deficiente agora. No ponto de vista da sociedade, eu sou um deficiente físico agora. Mas quando você sentar no meu caiaque, você vai virar uma deficiente, eu vou virar um eficiente. Você não vai conseguir remar meu caiaque, você vai virar. Então, assim, é você buscar através do esporte esses caminhos que a vida te dá, assim, o que a vida vai te dando um monte de coisa, vai aparecendo um leque na sua frente. Eu até falo isso assim, quando você tem algum objetivo, esse leque é esse também você tirar isso daqui daí, e saber onde você quer chegar. Então assim, eu peguei tudo como desafio. Para mim, quando eu sofri um acidente, eu me tornei uma criança, entre aspas, né? Eu falei, cara, agora eu vou ter que aprender tudo, vou ter que aprender a andar, reaprender tudo, tudo, tudo. E aí, eu vou me envergonhar disso ou vou pegar isso como desafio? Eu falei, não, vou pegar isso como desafio. Só que eu vou pegar isso com a minha intensidade, não com a intensidade como eu te falei, do centro de reabilitação, do que as pessoas esperam. Falei que a partir de hoje, eu sempre fui assim, mas assim, a partir de hoje ainda mais. Eu vou criar o meu mundo. Eu ainda falo muito isso assim nas redes sociais, assim, eu ponho assim, faz seu mundo, sonhador, não fica querendo viver a vida dos outros. Então, tudo é Ou ter o corpo desafio. dos outros, né? Ter Ou o corpo dos enfim. outros, assim, é assim, aquilo que eu te falei, eu era modelo, né? Então, assim, eu era o padrão estético imposto pela sociedade. De repente, eu É, não era mais. Então, assim, é. e aí? Tanto faz. Pra mim, não ia mudar em nada, assim. Então, assim, sou eu e se todo mundo tivesse sentado. Então, assim, diferença, assim, é você quem lida com isso, né? Eu acho que a gente até estava falando antes, né, sobre os professores. Uma vez eu fui fazer uma palestra para professores de comunidade, e aí, pô, todo mundo lidando comigo, pô, um exemplo de superação e tal. Falei, pô, vocês acham que eu sou um exemplo de superação porque eu estou na cadeira de rodas? Mas vocês não estão sabendo, tem mais 200 problemas aqui dentro que são bem piores do que a cadeira de rodas. Eu tenho dificuldade, vocês nem imaginam, no meu psicológico é maior do que a deficiência física, assim. Quantos problemas vocês não têm? Vocês têm muito mais problema que eu, assim. Exemplo de superação são vocês. Tem que lidar com a ausência de materiais, com a ausência de condições, né, de físicas, a ausência de um monte de coisa e você tem que improvisar todo dia, né? Como você falou, daqueles, né, do lúdico ali, né? De criar formas, assim, para educar através do esporte. Então,
Acho que é você entender assim os desafios da vida, né? Tentar viver as soluções, não o problema. Os professores, eles relatam muita dificuldade, uma dificuldade natural, né? De lidar com alunos que têm algum tipo de deficiência nas aulas, principalmente de educação física ou em atividades que envolvam movimento. Sim. É, eu queria que você falasse um pouco assim, não sei se seria conselho a palavra, enfim, mas alguma dica ou alguma Ah, visão com o seu ponto de criatividade. vista. Criatividade. Em qualquer área que você se propor, se você tiver criatividade, você vai fazer as coisas acontecer. Então, assim, eu lembro quando eu sofri esse acidente, né? E aí passou um tempo, né? Que falei, putz, vou voltar, vou usar o esporte para sair desse buraco, beleza. Aí eu fui lá e escolhi ser um canoísta. Escolhi que eu ia ser um canoísta, né? Remar o caiaque. Quando eu sentei no caiaque, falei, cara, isso aqui é o que eu quero ser. Mas você nunca tinha feito Nunca antes. tinha feito antes, mas quando eu sentei no caiaque, senti um negócio diferente. A liberdade que aquilo me deu, a capacidade de estar de igual para igual. Então, assim, eu dentro do caiaque sou igual a você, você não vê minha deficiência. Legal. É. Aí escolhi ser canoísta e virei um atleta de esporte adaptado, porque a canoagem não era esporte paralímpico quando eu comecei. Então eu escolhi ser um canoísta. Porra, legal, mas que é isso? Como é que ganha dinheiro com isso? Então assim, eu me tornei campeão sul-americano, mundial, brasileiro, de novo, bicampeão sul-americano, pan-americano, brasileiro, mundial, e não tava ganhando dinheiro nenhum. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, que eu tenho que fazer assim? Porque tem alguma coisa errada nesse processo. Cara, quando eu saio no caiaque, eu sou o cara mais rápido, mais forte, não sei o que. Compito no meio de pessoas que não têm deficiência, me dou bem também, né? Aí eu comecei a parar, eu falei, cara, eu tenho que ser criativo e ousado. Eu tenho que começar a fazer o que as pessoas não esperam que eu faça. Porque se eu competir ali num caiaque entre pessoas com deficiência, eles vão achar que isso é fácil. E aí foi quando eu comecei a buscar formas de fazer as coisas que eu fazia antes, só que agora de uma forma diferente. Então antes eu saltava de paraquedas, eu surfava, eu esquiava, eu fazia tudo. Putz, eu tenho que fazer isso também. De repente, se eu fizer isso, eu vou começar a quebrar o paradigma do quê? Da cadeira de rodas. Porque a sociedade ainda enxerga a cadeira de rodas como incapacidade. Eu tenho que mudar a visão dessa cadeira de rodas. E não adianta assim eu estar ali só no caiaque que eles vão achar que aquilo é fácil. Eu tenho que fazer coisas que eu fazia antes. Então eu fui saltar de paraquedas sozinho. Lógico, não vai fazer isso com as crianças da escola. Fui saltar de Por favor. paraquedas sozinho. Eu fui no extremo. Eu sou o exemplo do, Ah, do extremo, né? Mas assim, eu acho que pro dia a dia, eu acho que a criatividade também. Então, por exemplo, você tem um deficiente visual no meio de todo mundo. Cara, tampa o olho de todo mundo e põe pra jogar bola. Bota o olho de todo mundo e faz uma atividade ao contrário. Traz a galera pro mundo dessa pessoa com deficiência, sabe? É, assim, por incrível que pareça, eu estudei com uma menina que era cadeirante e na faculdade de educação física eu estudei com um moleque que era cadeirante, né? Só que o moleque tava lá só pra tá lá, assim, não sabia o que ele tava fazendo lá. E depois eu me tornei cadeirante. Então, assim, eu vivi o que eu olhava exatamente isso. Puta, a menina só ficava sentada na hora da educação física. Cara, adapta. Adapta. é. Pô, quer jogar um basquete? Vai. Arruma. Vamos ver se a gente consegue uma cadeira de rodas de basquete pra essa criança. Vai jogar do jeito que ela tá. Então, pô, não pode jogar futebol? Sei lá, cara, sabe? Cria um futebol que possa jogar. Traz cada um pro mundo para conhecer um pouco os outros mundos também, né? Não ficar no mundo que a gente só conhece, que a bola é redonda, que a quadra é retangular. Então é criatividade. Você até me lembrou, porque eu li também que você, inclusive você falou aqui, né, que você chegou a jogar futebol profissionalmente. E é um esporte que você praticava muito, mesmo depois que você não era profissional, né, na sua vida Sim. você gostava. E agora você não pode praticar mais do jeito que você praticava. Enfim, é, como é que é a sua relação com o futebol hoje? Você assiste? Você vai pra pelada de amigo? Você torce? Você. Na verdade, assim, quando eu parei de jogar bola, eu perdi um pouco o prazer pela bola, né? Se eu fiquei assim, meio saturado da bola. E aí foi por isso que eu fui fazer outro esporte. Mas eu também tive que entender, na minha condição, que
tem coisas que eu posso e tem coisas que eu não posso. Não adianta, se a escada tá aqui na minha frente, eu não posso, eu não consigo subir. Se eu subir, eu vou rastejando de outra forma. Futebol não dá para jogar, não é. O futebol é feito para pessoas que estão de pé, que usam o pé. Então, assim, não é para mim. Então, eu fui fazer a canoagem. Eu Uhum. gostava de praia. Pô, não posso ir até a praia, agora eu posso ir por fora. Eu chego de caiaque até a praia e aproveito o mar de outro jeito. Então, assim, Outra a gente. perspectiva, né? Outra perspectiva, exatamente. Então, a gente tem que entender também que tem coisas que são e tem coisas que não são. É. Não adianta. Se eu quiser viver nesse mundo da realidade, eu vou me frustrar. Então, Aham. assim, é aí que eu não causo frustração, né? Eu fui o quê? Então, hoje meu futebol é a canoagem. Aham. Meu prazer está em Mas como remar. prática, né? Mas, por exemplo, você continua Não, assistindo, eu admiro, enfim, admiro o esporte. admira. Depende, tem uns jogos tão feios hoje em dia que eu não tô vendo, não. Mas Não vou o. nem perguntar qual é seu time, para não criar Não, sabe que polêmica. eu não tenho mais time. Depois que eu fui jogar Ah, é? profissional, eu meio que te perdi. Eu gosto do Santos. Eu gosto, na verdade, de ver jogo bom. Assim, eu sou amante de esporte. Ah, Então, tudo que é jogo bom, interessa qual é, eu gosto de assistir. Mas assim, acho que a gente tem que também entender o que que a gente pode e o que a gente não pode para não causar essa frustração, né? Senão eu vou querer sempre voltar a andar e não é. não tem como, não depende de mim isso. Então é a gente entender o que que é e o que que não é. Uhum. Agora, voltando um pouco lá atrás na sua trajetória, que você falou que fez luta, né? Que chegou a Sim, fazer boxe e também o futebol, enfim. Você acha que a gente tira aprendizagem diferente de cada modalidade? Que tira, dependendo da tira. modalidade que você. E dentro das modalidades assim que você fez, você saberia dizer uma aprendizagem específica de cada uma delas, assim? Sei. Eu acho que assim, da mesma forma que eu falei, cada coisa a gente pode e não pode, em cada esporte a gente vai tirar uma coisa diferente. Então, o futebol me ensinou o trabalho em grupo, né? Que time que se ganha não é time que tem um monte de cara bom, é um monte de cara que se ajuda. É um monte de Uhum. cara que se ajuda e se entende que se eu não der um carrinho, se eu não der o sangue aqui por você, você não vai conquistar. Então assim, eu até falo muito isso sobre isso, assim, para mim, treinador de futebol é administrador de ego. Ele pega 11 pessoas diferentes, né, ou 22, e tem que lidar com aqueles caras que, pô, cada um veio de uma cultura, um veio da região do país ou do mundo e tem que lidar com aquilo. Então acho que esse trabalho em grupo aí é muito importante no futebol, foi onde eu aprendi. E o boxe foi um aprendizado duro de, se você não tiver no máximo do seu máximo, você vai perder. E a derrota dói nesse esporte. Então a luta ela tem esse diferencial e o boxe ainda mais. Acho que sim, o boxe é um dos esportes mais duros que existem porque você está lidando com ali com o seu ego, né? De você daqui para cima, você tá trocando ali socos com outro atleta e assim, você tá lidando na hora que você perde, aquilo mexe com o seu ego, né? Então com o seu íntimo ali, né? Então eu aprendi ali que o boxe, ou você entra bem preparado ou você não entra. Então, se você se propôs a fazer aquilo, faça até o fim e com muita raça, com muita disciplina, senão você não vai colher. E na canoagem foi uma mistura de tudo, assim, do prazer que aquilo me trouxe, a liberdade, a disciplina também, porque também eu acho que a canoagem é um dos esportes mais duros para treinar, porque você lida com resistência de água, né? Então, se você não puxar a água ao máximo naqueles 200 metros ou 500 ou 1000, você não vai sair do lugar. Então, são treinos muito duros, mas eu acho que no esporte, num geral, assim, você entender assim, o que aquilo te proporciona. Eu acho que o grande diferencial do esporte coletivo para o esporte individual é que no coletivo, se você ganha, é nós, e se você perde, todos nós perdemos. No individual, se você ganha, é nós, mas se você perde, é só você. Então, essa é a dificuldade do esporte individual que as pessoas não enxergam, né? Assim, na hora da derrota, opa, perdeu ali, mas quando ganhou, é todo mundo, vem cá, ganhou, aí, nossa, então é duro, é bem duro, assim, o esporte individual, é você com você mesmo, assim, tem hora que não dá pra você dar aquela roubadinha, né? Falar, ai, a cansadinha, deixa que ele corre pra mim,
Então, assim, ou é você e assim, te consome isso. Você tem que, para você viver ali no fio ali do alto rendimento, ele é pesado. Eu achei, agora um pouco com foco no professor de educação física, eu achei muito legal quando você contou que, quando você falou da sua ideia, né, de ir para São Silvestre, que o educador físico lá, que fazia É, parte da equipe, é, de alguma maneira foi o que mais comprou a ideia. E aí, na sua recuperação, eu queria que você falasse se teve um professor de educação física, um teve. profissional de educação física, né, na verdade, e qual a importância desse profissional, Foi o cara desse mais educador físico. importante da minha vida. Né? Pô, esse cara, eu tenho contato com ele ainda hoje, ele não só na minha, mas de um monte de gente, assim, pelo amor que ele tem, em primeiro lugar pelo que ele faz, que é o Fred. Então, assim, pelo que ele faz, então ele trabalha no centro de reabilitação, mas ele, em primeiro lugar, ele tem tesão por aquilo que ele faz. Então, assim, ele mexe na sua alma, sabe? Então, é o que aconteceu. A gente falando muito de criatividade. Quando você tem uma lesão grave, dura, como eu tive, você vai encontrar vários problemas. Vários problemas de médicos que no meio do caminho ali vão te bloquear de alguma forma de praticar esporte. No ponto de vista médico, ele vai te parar, e no ponto de vista do educador físico, ele vai criar formas. Então, assim, esse cara ele foi fundamental porque assim, ele entende a individualidade de cada um. Ele entendeu que o Fernando é um cavalo que não dá para ficar prendendo no pasto. Ele entende que o outro ali também não gosta de esporte, ele tem que criar forma lúdica de entreter e reabilitar. Então, assim, lá no SAR eles usam todos os esportes para te reabilitar. Então, assim, você vai lá, você vai jogar basquete, você tá tocando a cadeirinha ou tá ganhando habilidade. Ah, então o cara não gosta muito de esporte, então vamos pôr ele no tênis de mesa. Ah, ele tá aqui, ó. Tal. E também da mesma forma, só que um pouco menos intenso, ele tá ganhando esse controle de tronco. E o Fred, ele respeita muito essa individualidade. Ele olha assim, cara, putz, isso aqui não gosta. Então vamos distrair ele para reabilitar. E assim, eu vou te dar um exemplo meu, assim, eu naquele ritmo frenético, eu era o primeiro a acordar, acordava às 5 da manhã, solzão raiando na minha cara, e era o primeiro a dormir também, porque no outro dia eu queria estar pronto para me reabilitar da forma que eu tinha proposto. Eu tive um problema de pele, né, no glúteo, que eu não podia sentar na cadeira de rodas. Eu acho que essa é a maior dificuldade de um cadeirante, né, esses problemas de pele, assim nas partes que você não tem sensibilidade. E eu tive um problema no glúteo que eu não podia sentar. Então eu tive que ficar um tempo deitado na cama. Pô, é agora, deitado como é que você vai praticar esporte? Ó, Fred, me leva de cama até a academia, até a sala de musculação que eu vou treinar deitado. E é o que eu fazia, ele vinha, buscava a minha cama, eu ia, deitava de bruço, punha meio tronco para fora, apoiava e ia lá. Treinava bíceps de um lado, treinava do outro. Aí à noite a cama tinha um aro aqui, que era para pendurar normalmente os soros, os remédios. Aí eu via que ninguém tava olhando e começava a fazer barra com um braço Nossa. só. Aí de repente a cama, bel, estourava, estourei 3 camas lá. Aí vinha a enfermeira, o que aconteceu? Eu falei, nossa, esse ferro aqui tá mole. Fui apoiar, caiu. E aí o Fred já sabia, né? Ele olhava, puta, que deu mais uma. Então, assim, esse cara foi fundamental na minha vida. Eu tenho 3 pessoas, assim, que foram fundamentais na minha reabilitação. O Fred, que foi o professor de educação física do centro de reabilitação. A Diana, que foi a primeira pessoa que eu procurei para fazer esporte, foi quando eu comecei a canoagem, que eu liguei para ela, né? Eu falei, Diana, pô, quero começar a fazer canoagem e tal. Ela, sem saber quem eu era, né? Ela falou, ah, legal, vem aqui. Eu falei, ó, mas tem o seguinte, eu sofri um acidente faz 4 meses, tô com 8 pinos na coluna, sem mexer com as pernas, na cadeira de roda, ela travou, falou, não, mas vem aqui que a gente dá um jeito. E foi isso, chegou lá, não tinha referência nenhuma de canoagem no Brasil para um lesionado medular, não tinha ninguém que praticava. Então eu tive que descobrir todo o caminho das pedras sozinho, assim. Então chegou lá e falei, e agora? Mas como é que fica a minha perna? Se ela não funciona, não, vamos colocar ela em hiperextensão. A gente trava ela aqui, trava a outra, põe lá no fincapé, tá legal.
Pô, mas eu preciso sentar no negócio macio, senão eu machuco. Ah, pega travesseiro, põe um apoio. Então a gente foi Foi criando tudo adaptando. isso, adaptando na criatividade também. É. Porque assim, chegou lá, não sei como é que é. Bicho, dá um jeito, vamos ver. Então assim, foi essa pessoa fundamental que me ensinou a remar. Em terceiro lugar, foi o Paulinho, que é meu treinador até hoje, que foi o do alto rendimento. Então, um trabalhou a minha reabilitação, outro me apresentou o esporte e outro trabalhou o alto rendimento. Mas alto rendimento do quê? Se nem tinha caiaque de competição para minha modalidade, só lá fora. Então, cara, eu vejo hoje em dia, né, os caras vão começar, pô, mas quero um remo de carbono, um barco de carbono. Eu falei, amigão, eu comecei com um barco de 45 quilos, duplo. O remo era de madeira, era o que tinha. Então, assim, é você que vai criar a sua intensidade, Não, isso independente que do que você está você falando é muito tiver. legal. É. E essa coisa de adaptar, né? Porque os professores com os estudantes, né? Se um, enfim, não gosta tanto de vôlei, não quer vôlei, então de repente ele assiste, estuda as regras daquele esporte, mas vai jogar o futebol que ele se Acho que é o identifica respeito da individualidade, né? Que essa é a grande dificuldade. Tanto não, eu descobri que isso não é só um problema assim, muito mais difícil para um professor que tem que lidar com 40 alunos do que alguém que está no lugar que você, um personal, enfim. Mas esse respeito da individualidade, eu enxerguei ele em vários aspectos, não só na escola, mas como também no alto rendimento. Eu já vi muito treinador muito bom, só que ele não sabe respeitar a individualidade de cada um. Minha namorada, no caso, ela sofreu isso, né, com a outra atleta que treina com ela. O treinador dela é um dos maiores medalhistas da Itália. Só que ele treinava só a mulher dele. Quando ele foi treinar duas atletas, ele não entendeu que uma era assim e outra era assado. Então, acabou que prejudicou um pouco, porque era o mesmo treino para as duas e não são duas pessoas iguais. Então, é, você tem que saber, aquela ali tem mais resistência, essa tem mais força. Então, vamos respeitar. Então, eu acho que isso começa aqui embaixo, mas vai até o alto rendimento. é. E com a canoagem você, enfim, conheceu outros lugares, mais lugares que você viajou já para competição? Pô, conheci o mundo inteiro, a canoagem me deu tudo. No começo era complicação, né, de não ser um esporte conhecido, de não ser um esporte paralímpico. De repente eu me tornei campeão mundial, o esporte se tornou paralímpico, né, entrou no ciclo paralímpico, mas vai entrar só, ele entrou no ciclo paralímpico em 2010, mas ele só entra nos Jogos agora de 2016, então, primeira vez. Então, cara, eu vi o esporte crescer, eu participei do crescimento do esporte, eu conheci o mundo inteiro. Através das minhas redes sociais eu me tornei referência para o mundo inteiro, assim, foi uma coisa, hoje em dia eu viajo lá para fora, impressionante. Eu estava na Espanha treinando, a molecada me para na água, assim, molecada não com deficiência só, mas todo mundo da canoagem me para, vem tirar foto. Hoje eu recebi uma foto também num jornal português que o molequinho fala: quem é seu ídolo na canoagem? Ele fala um atleta olímpico e fala de mim também, assim. Ah, que Então, legal. é um negócio assim, gratificante demais É, a gente entender, assim, como eu falei, o que a gente pode proporcionar para o esporte. Então, às vezes é só através da nossa imagem a gente está mudando a vida das pessoas. E isso eu comecei a entender que as redes sociais têm esse poder positivo. Fala que através das minhas imagens eu posso estar motivando as pessoas, criando maneiras, mostrando caminhos. Então, canoagem me deu tudo que eu tenho, tudo. Até minha namorada. e você agora, eu li, eu não sei se procede, enfim, que você vai agora um pouco para esse lado de esporte de aventura, esportes mais Exato. radicais. É, No Geração a gente também trabalha, a gente trabalha com uns eixos temáticos, né? Que é jogos, brincadeiras e também tem esses esportes de aventura. E aí, fala um pouco sobre qual exatamente, como vai ser, enfim, o que Na que... verdade eu pratico já um monte, né? Eu pego onda, eu esquio. Então, assim, antes eu estava fazendo isso, né? Logo no começo, quando eu comecei com a canoagem, que eu vi que eu precisava essa visibilidade maior para o esporte, eu fui quebrar as barreiras através de outros esportes para trazer a visibilidade para a canoagem. Hoje a canoagem já é uma realidade, a paracanoagem é uma realidade com patrocínios, com centenas de atletas praticando.
E só que agora eu vi assim que a minha essência faz parte também desse lado lifestyle, desse lado esportes outdoor, sabe, no geral. Então, assim, a canoagem competitiva me faz bem, me alimenta, mas eu sou fanático por esse mundo dos esportes outdoor, da natureza. Então, vou voltar a praticar isso também no segundo semestre. Vou fazer umas expedições, vou para o Xingu remar lá com os indígenas, vou para a Bolívia fazer uma travessia de handbike, vou esquiar na Noruega, descer umas corredeiras e assim, e o legal é que eu vou conseguir transmitir isso para o máximo de gente, assim, para muitas pessoas através também da televisão, de canais, né? Vou conseguir levar para o canal off, fechando aí outros meios de comunicação também, que eu acho que é a importância disso, assim, de eu ter essa visibilidade e saber usar o esporte para transmitir isso para as pessoas. Então, às vezes, só a minha atitude de estar praticando, de estar realizando, ela já muda a vida de muita gente, né? Eu recebo muito isso nas redes sociais, das pessoas falam, cara, você mudou minha vida, que eu vi você saltando de paraquedas, Então, assim, hoje em dia eu tenho muito mais consciência de que se eu faço isso, realizo bem feito, me dedico e faço direitinho, eu tô mudando a vida das pessoas pela imagem, né? Então, vejo assim, é fundamental, assim, todo esse trabalho que eu faço, e isso acaba sendo também a minha motivação para a minha vida, né? Porque a gente tem que se inspirar em algo. E eu me inspiro na transformação das pessoas. Chegou uma pergunta aqui da Isa. Peraí, que tá entrando aqui ainda, na verdade. Você já pensou em ser professor? Não, Isa, ainda não. É muito difícil. Prefiro saltar de paraquedas. É mais fácil. Ser professor é muito, muito complicado. Não, não pensei, para falar a verdade, não. Eu tenho meu instituto lá, onde a gente usa a canoagem, né, como meio de transformação, né? Então a gente proporciona para as pessoas com deficiência e sem, porque eu acho que a inclusão está aí, né? Se a gente só trabalha com pessoas com deficiência, a gente está excluindo. Então, lá de vez em quando eu me arrisco a transmitir essas brincadeiras aí da canoagem. E você sabe assim, ó, eu nunca pensei, mas quando eu era moleque, eu lembro que eu ajudava assim muitos os moleques mais novos a tentarem ser jogador, né? Eu lembro que no meu prédio tinha um moleque, até o pessoal é de Joinville, né? Tem um moleque que morava comigo que é o William, que ele era um molequinho que era um fenômeno na bola, jogava demais, só que ele era desse tamanhozinho, né? E eu trazia ele pro nosso mundo ali futebolístico mais velho e treinava ele. Então pegava a bolinha de tênis, não, vamos jogar com a bolinha de tênis, você ter mais habilidade e tal. E aí o moleque se tornou profissional, morou em Joinville, jogou lá pelo Joinville vários anos pelo time da cidade, jogou futebol de salão, né? E parou, acho que faz alguns anos assim, mas esse foi meu máximo como professor. Bom, gente, eu acho que a gente está terminando aqui. Queria agradecer demais a sua presença. Acho que o papo foi bem legal, bem inspirador. Obrigado. Eu tô com vontade de me movimentar mais, de entrar em alguma coisa. Eu não, gente. Hoje eu não vou. Hoje eu quero dormir. Já chega de movimento, só amanhã. Mas é muito bom, porque a gente, né, ouve assim essa transformação, né, que o movimento sem dúvida. é capaz de fazer. E a gente ouve de você, a gente ouve de todos vocês, né, dos participantes do Geração Movimento. Depoimentos de professores, depoimentos super bonitos, assim, que, enfim, como o movimento mudou, né? Muda nossas vidas e traz inspiração pra gente, né? Assim. Sem dúvida. E a responsabilidade, porque a gente está num programa que a gente quer atingir, né? São as crianças, né? E assim, a gente acredita que ao mudar uma coisa, pensamento e um estilo de vida na criança, né? A gente transforma a sociedade, mas não tenha dúvida, Acho que essa é a missão aí dos professores de tentar transformar esse mundo aí que está cada vez mais desorientado, né? A gente tem que ser essa orientação, esse caminho. Então, parabéns a todos e prazer estar aqui. Então tá, gente. Boa noite. Até o próximo papo. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, geração.